Amanhã teremos a nossa convocação para os amistosos contra a França e contra a Croácia. E essa pode ser a convocação mais importante de todo o ciclo. Por quê? Eu vou explicar e além de explicar eu vou dar o meu palpite sobre qual vai ser a convocação. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo e antes da gente começar, peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe o vídeo para os seus grupos de WhatsApp e Telegram. E hoje vamos falar de convocação, porque esse vai ser antes eu queria falar sobre isso, né? Esse vai ser o início de alguns vídeos que eu vou fazer a respeito da Copa do Mundo. Eu vou falar sobre, vou dar minha opinião sobre os melhores jogadores que vão vir para a Copa, sobre os times que estão mais bem preparados para a Copa. Vou falar da convocação para a Copa. Ainda não é a convocação para a Copa, mas a convocação para a Copa é em maio. Então eu vou falar sobre a convocação para a Copa. Vou falar da minha opinião sobre a seleção brasileira. Se a seleção brasileira vai chegar muito longe. Mas parte do que vai acontecer na Copa do Mundo, a gente já consegue tirar uma previsão desses próximos amistosos, principalmente porque essa próxima data FIFA ela vai ser provavelmente contra os adversários mais fortes. Não sei tanto a Croácia, mas a França, querendo ou não, finalista de Copa do Mundo, campeã de Copa do Mundo na Copa anterior, né? Copa anterior à última. E, querendo ou não, sempre vem com uma seleção muito forte. Então, é o teste ideal para a seleção brasileira testar o time titular para ver como é que vai ser na Copa. E aí eu fui pesquisar alguns veículos de notícia, principalmente o Jornal Estado de São Paulo, colocou 13 jogadores como garantidos para a Copa do Mundo. O goleiro Alisson, os defensores Éder Militão, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, os meias Casimiro, Bruno Guimarães e Andrei Santos, e os atacantes Estevão, Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Além dessas pessoas, a gente tem 5 jogadores que estão quase garantidos na Copa, estão quase com o passaporte carimbado, que é o lateral Wesley, o meia Lucas Paquetá e os atacantes João Pedro, Gabriel Martinelli e Richarlison. Não só isso, mas tem alguns nomes que estão bem cotados, que é o goleiro Hugo Souza, os defensores Fabrício Bruno, Bremer, Douglas Santos, os meias Danilo do Botafogo, Gabriel Sara, o atacante Luiz Henrique, o Endrick e o Igor Thiago. Se a gente for considerar todos os nomes, a gente tem aí 27 nomes para 26 vagas. E eu também dei uma pesquisada no SofaScore e analisando as escalações que o Ancelotti usou, a gente tem dois esquemas táticos. Um que é o 4-2-2-2, que ele usa nos 2 últimos jogos da seleção brasileira com o time titular. E você tem ele usando 6 vezes o 4-2-3-1 ou 4-3-3, 4-3-3, isso. Que são 3 vezes com o time titular e 3 vezes com o time reserva. Então, se a gente for parar para analisar, os 3 primeiros jogos do Ancelotti foi: eu preciso fazer o básico para não passar vergonha com a seleção brasileira. Que foi o jogo, se não me engano, contra o Equador, contra o Chile e contra o Paraguai. Que o Brasil empatou contra o Equador, ganhou do Chile e do Paraguai. Além disso, você tem o jogo da Bolívia na altitude que não conta. Então, analisando, os jogos que foram com o time titular, que foi, se eu não me engano, foi Senegal, acho que foi Tunísia e Coreia do Sul, foi no 4-4-2-2-2-2. E no time reserva era no 4-2-3-1, que eu acho que foi Japão e Senegal, alguma coisa assim. Enfim, eu acredito que o Ancelotti vai montar a seleção com base nesses esquemas. Ele deve fazer algumas poucas variações, mas baseado nas peças que ele tem disponível, eu acho que ele pode usar esses 2 esquemas táticos, principalmente o 4-2-2-2-2, para ser o esquema titular e o 4-2-3-1 para ser o esquema reserva. E além disso, a gente tem que considerar, para esses amistosos, a gente não vai ter Éder Militão, Bruno Guimarães e Estevão. Isso vai diminuir a lista de 27 nomes que a gente está colocando de 24. E então, se a gente for analisar as escalações, o histórico, o momento atual, eu acredito
E a convocação vai ser a seguinte: goleiros: Alisson, Bento, Hugo Souza. Não tem o que trocar. O Ancelotti não vai mudar esses 3 goleiros. Não acho também que precisaria necessariamente mudar. Eu acredito que isso vai muito mais pro lúdico do que realmente algo racional e concreto. Eu acho que poderia ter uma oportunidade pro Fábio. Ah, mas é o Jurássico, o despedaçado Fábio, sei lá, o velho, decrépito Fábio. Cara, eu acho que poderia ter uma oportunidade do Fábio ir para a Copa do Mundo, porque e até para esse amistoso, pelo menos, porque querendo ou não, o Fábio, ele mesmo em idade avançada, ele tá muito bem na defesa, é um baita goleiro, é um goleiro que precisava de uma oportunidade e que nunca teve uma oportunidade na seleção brasileira. Mas eu acredito também que o Hugo Souza seja um bom goleiro. E principalmente por ele ser mais novo, ele ainda vai ter tempo de amadurecer e ganhar experiência. Então essas oportunidades elas são importantes. Vamos lá. Laterais direitos. Wesley Vitinho, do Botafogo. O Wesley não tem o que dizer, ele vai ser o nosso lateral titular. É um bom jogador para lances ofensivos, é um jogador que sabe afundar. Ele tem jogado muito bem pela Roma. E o Vitinho é um bom reserva, é o reserva que nós temos. Wanderson está lesionado e então provavelmente não deve ir para essa convocação. E é um bom lateral do Botafogo. Mostrou-se bons rendimentos, apesar do time estar em queda. Mas ok, vamos lá. Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Bremer. Eu acho que esses vão ser os 4 zagueiros, inclusive até em caso do Éder Militão não melhorar até a Copa, eu acho que esses vão ser os 4 zagueiros. Por quê? Marquinhos, pela experiência que ele tem na seleção brasileira e porque ele realmente tem performado bem. O Gabriel Magalhães, eu não preciso nem falar, se você está vendo o Arsenal na Premier League, você já sabe. Pô, é um dos melhores zagueiros da atualidade. O Danilo, eu tenho 2 pontos com o Danilo. Primeiro, ele tem experiência de Copa do Mundo. Ah, Bernardo, mas ele é velho, acabado, cansado, que não sei o que. Ele tá mais velho. Fato. Então não dá pra você colocar ele pra marcar o Mbappé. Mas pra poder fazer uma cobertura, eu acho que dá pra colocar ele como reserva, como bem reserva mesmo, dá. E querendo ou não, você tem a versatilidade, porque ele sabe fazer a lateral e ele sabe fazer a zaga. É lógico que você tem que ter um lateral direito reserva e um zagueiro reserva. E você precisa ter um jogador que vai fazer as duas, porque você não pode convocar outro cara, sabe? Você só tem à disposição aqueles caras. Então, se você só tem à disposição aqueles caras, você precisa de alguém que vai fazer mais de uma posição. Quem seria esse cara? Seria o Éder Militão. Mas o Éder Militão tá lesionado, então vamos pôr o Danilo. E aí, é o seguinte, eu coloquei um parênteses, por quê? Porque pra mim existe uma possibilidade dele chamar ou o Fabrício Bruno, que é, querendo ou não, um cara que já é cotado, ou o Léo Pereira, que já vem jogando bem alguns jogos. É claro que a gente teve aí esse período antes do Felipe Luiz sair, que o time realmente estava mal. Mas o problema do Léo Pereira ele é muito mais físico e comportamental do que técnico-tático. O Léo Pereira é um excelente zagueiro. E eu tenho certeza que ele vai melhorar mais com o Flamengo de Léo Jardim. Inclusive eu vou postar vídeo falando sobre. E eu acho que poderia ser uma possibilidade dele ir para esse amistoso. Há um risco. Baseado que um dos seus zagueiros que você tem certeza que vai levar não tá, acho uma boa arriscar. E o Fabrício Bruno, ele já tem a experiência da seleção, mas não sei, aquele jogo contra o Japão, ele ficou muito marcado. Porque, querendo ou não, boa parte dos gols que a seleção brasileira toma é por responsabilidade do Fabrício Bruno. E eu não sei se ele tá tão bem assim no Cruzeiro para ele ser convocado para a seleção brasileira. Mas ok, acho que, tipo assim, é um nome que a gente olha e a gente fala, é um absurdo, mas depois a gente para pra pensar. Vamos continuar? Laterais esquerdos: Alexandro, Douglas Santos. Eu acho que são os zagueiros que a gente tem mais segurança para poder convocar. O Alexandro pela experiência que ele tem, apesar dele estar um pouquinho flutuante, ele está oscilando um pouco,
no Flamengo. E o Douglas Santos é uma incógnita que eu acho interessante. Eu gostei muito do jogo que ele fez quando ele estava jogando pela seleção. Só que eu não sei, cara, o Zenit... Cara, a gente não sabe o que está acontecendo na Rússia, sabe? É um mistério do universo. Então, eu dei uma pesquisadinha muito por cima. Ele tá bem. Ele é o lateral titular do Zenit. E ele tem tido boas notas no SofaScore. Tem tido boas atuações. Eu acho interessante levar ele. E claro, existe a chance do Ancelotti levar o Carlos Augusto. Também é uma possibilidade. Mas eu não acho que seja certeza. Para mim, de certeza, é Alexandre Douglas Santos. Volantes: Casimiro, Andrei Santos, Fabinho, Joelinton ou João Gomes. Por que eu coloquei? Primeiramente, né, o Casimiro, óbvio, ele faz parte da espinha dorsal da seleção brasileira. O Andrei Santos é um bom 8, ele é um bom jogador, ele sabe ter controle de posse e tudo mais. O Fabinho, a gente tá em falta de volante 5. Isso é fato, a gente tá em falta. Apesar do Fabinho estar mais velho e também da gente não ver como que ele tá na Arábia, eu acho que vale a pena a gente levar um 5 igual o Fabinho, porque é um cara que tem experiência, é um cara que poderia ter tido mais oportunidades na seleção brasileira, é um cara que ainda tem idade ativa, não é um cara tipo tá com 34, 35, 36, ele ainda tem uma idade que eu acredito que ele possa ainda contribuir com algo, e a gente tá falando de um reserva, galera. A gente não tá falando de jogador titular. Querendo ou não, ele não vai jogar 90 minutos. Ele vai jogar, tipo, 30, 35. Ele só joga se o Casimiro lesionar ou se ele for suspenso. E aí o Joelinton. Eu coloquei o Joelinton meio que no sabe? Tipo, beleza, vai o Joelinton. Mas eu acho que pode ir o João Gomes, pode ir o Andrés Pereira, sabe? Não sei se seriam jogadores bem utilizados ali e tal. O João Gomes e o André, eles precisam dar um jeito de sair do Wolves, porque eu vou te contar, velho, tá jogando mais ou menos, tá jogando até que bem. Eu acho até que o Joelinton não vai e o João Gomes vá, ou então o André vá. Mas sabe, é isso aí. Meio os meias, né? Os meias mais ofensivos pra mim é o Paquetá, que querendo ou não já tá garantido. E o Paquetá vai pelo histórico. Ele esteve durante boa parte do ciclo da seleção brasileira, só não esteve por conta do escândalo, né? Do escândalo que aconteceu lá das bets no West Ham. E o Gabriel Sara. Galera, eu dei uma pesquisada. Não só o Gabriel Sara tem jogado bem. O time do Galatasaray tem jogado bem. O time tem tido uma sequência muito positiva de vitórias e tudo mais. E o Gabriel Sara faz parte disso. Tanto que ele vai pro Galatasaray. Logo depois o Gundogan vai pro Galatasaray. O Gabriel Sara fica no banco. E aí ele reconquista a titularidade pro Gundogan, que é um belo de um meio de campo. Ele não é um meio de campo horroroso, é um baita meio de campo. Então eu acho que vale o risco. Você está em falta de meio campo, vai no Gabriel Sara. Ou então você pode ir no Andrés Pereira, você pode ir no Matheus Henrique. Matheus Pereira, desculpa, perdão, Matheus Henrique é outro. Matheus Pereira, do Cruzeiro, pode ser uma boa. É um bom jogador, eu gosto do Matheus Pereira. Mas enfim, talvez não seja a posição que seja obrigatória na seleção ter um meia, que não sei o quê, porque você já tem pontas e meias aos extremos que vão fazer ali essa função de armar jogadas. E aí vamos falar de atacante. Rafinha, Antony ou Ryan, eu acho que um dos dois eles vão ficar no caminho. Matheus Cunha, João Pedro, Igor Thiago, Vini Júnior, Gabriel Martinelli e Endrick. E aí eu coloquei aqui que existe uma possibilidade dele levar o Richarlison. É fato que o Richarlison não tá jogando bem. O Richarlison, existe até um meme no meio dos torcedores do Tottenham, que o Richarlison começa a jogar bem a partir do momento em que não tem como mais reverter o placar. E isso é notável, né?
Só que, querendo ou não, o Richarlison é um jogador de confiança do Ancelotti. Então, sendo um jogador de confiança do Ancelotti, ele tem uma possibilidade de ser convocado. E você tem, por exemplo, né? Você tem o Endrick, que eu acho que, pô, você tem que dar uma oportunidade pro Endrick. O Endrick chegou no Lyon e a confiança dele mudou totalmente. É um jogador que foi decisivo durante alguns jogos do Lyon. Igor Thiago, cara, o Igor Thiago é vice-artilheiro da Premier League. É claro que o estilo de jogo do Brentford é diferente do estilo de jogo da seleção. Mas, cara, você tá ali, velho, tem um 9. A seleção brasileira precisa de um 9. E, cara, arrisca no Igor Thiago. Pelo menos para esses dois amistosos, que eles são muito importantes. E, cara, você não tem quem levar. Então, acho importante você poder levar esses jogadores. E aí fica a pergunta: e o Neymar? O Neymar, galera. Vamos sentar aqui, Neymarzetes, por favor, vamos sentar aqui. O Neymar, ele teve a oportunidade de ser visto pelo Ancelotti. O Ancelotti foi para Mirassol só para ver o jogo dele. E ele não vai pro jogo. O Neymar, ele é uma incógnita física. Daqui a pouco vai ter o jogo contra o Corinthians. Eu acho que vai ser 4 horas. 4 horas ou 6h30. Alguma coisa assim. Vai ter o jogo contra o Corinthians. E aí? E se o Neymar lesiona? Porque você não sabe. Pode ser que o Neymar lesione. Ou então, o Neymar não pode jogar nada. Pode ser que o Neymar não jogue nada no jogo contra o Corinthians. E aí? Como que você vai levar um cara desse? Ah, mas o Neymar, ele muda, que não sei o que. Eu já trouxe aqui informações que o Neymar realmente muda o estilo de jogo do Santos. Só que Santos é uma coisa, a seleção brasileira é outra. É claro que você não vai depender do Neymar nos 90 minutos. Isso é um absurdo. Você querer depender do Neymar em 90 minutos. É claro que quando eu tô pensando na convocação do Neymar, eu tô pensando de 45 minutos para menos. Para ele poder ser decisivo em um momento em que a maioria dos jogadores do time adversário vão estar cansados. Então, não adianta a gente querer, não, porque o Neymar tem que ir. Não, galera. O Neymar precisa mostrar que ele está bem fisicamente. Ele tem pouquíssimas oportunidades para poder mostrar isso. E aí, que ele jogue muito bem contra o Corinthians. E que ele possa ter uma oportunidade na seleção, principalmente porque o Rodrigo não está mais. E é uma função que o Neymar pode fazer. Só que chegar e falar que o Neymar em 30% ele faz mais do que todo mundo da seleção brasileira, galera, não estamos mais em 2018, não estamos mais em 2020. Estamos agora em 2026. O jogo é outro, as seleções são outras, a seleção brasileira é outra e principalmente o Neymar é outro. Falando, última coisa a penúltima coisa, né? Eu fiquei em dúvida entre o Antony e o Rian. Por quê? O Antony tá jogando bola essa temporada. Isso eu achei muito doido, cara. O Antony tá jogando bola essa temporada. Ele tá muito bem no Real Betis. É a segunda melhor temporada do Antony na carreira dele, né? E em contrapartida tu tem um fenômeno que é o Rian. O Ryan, né? Que ele começou muito bem no Bournemouth, que não sei o que. Só que, galera, eu acho que a pouca idade afeta. Eu acho que quando você vai pra Copa do Mundo, você precisa ter, querendo ou não, um jogador de experiência. Um jogador que vai ter um psicológico bom. Tá que jogar no Vasco é uma parada que testa o seu psicológico, mas beleza. Eu não acho que seja crucial que o Ryan esteja. Acho que seria importante para ele ganhar experiência. Mas se for ele ou se for o Antony, eu acho que qualquer um dos dois eu estaria satisfeito. E aí, para eu finalizar, agora sim, pro jogo com o time titular, eu acho que o time titular vai ser num 4-2-2-2. E aí, com base nisso, eu acredito que vai ser Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casimiro, Andrei Santos, Vini Júnior, Rafinha, João Pedro e Matheus Cunha. Talvez ele troque o João Pedro para colocar o Endrick ou o Igor Thiago, ou até mesmo o Richarlison. Porque não dá para colocar simplesmente dois atacantes muito móveis. Eu acho que dá para colocar um atacante móvel e um atacante mais finalizador. Mas eu acho que ele vai ir com esse time titular contra a França, talvez. Ou então contra... eu acredito que contra a Croácia,
muito pelo meio campo da Croácia. Ele deve ir com um esquema tático que vai usar mais meio de campo. Mas aí, galera, a gente fica no nosso especulativo. Eu acho que é uma seleção competente, eu acho que é um elenco muito bom. Você tem jogadores muito importantes. E eu não acho que as outras seleções estejam tão à frente assim da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira não é mais a favorita para a Copa. Eu acho que tem seleções que estão à frente, mas não tem tantas seleções assim à frente da seleção brasileira. Eu acho que tem, tipo assim, 3 seleções à frente da seleção brasileira. Mas isso é papo para outro vídeo. E aí, o que você achou da minha previsão da convocação? Você concorda, você discorda? Você acha que eu tô ficando maluco? Você acha que eu sou lúcido? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E é isso, pessoal. Uma boa semana e fiquem com Deus.